Eco Record. Apoio Vale. Encanto e suavidade. No programa de hoje, vamos descobrir cores e formas da flora amazônica. A gente começa falando sobre as orquídeas, suas flores variadas e até exóticas, espécies que fascinam e conquistam admiradores mundo afora. Todo tempo é um aprendizado, porque você nunca sabe tudo sobre orquídea. A harmonia das cores na Amazônia. Entre o verde característico da floresta, brotam as flores de orquídeas, como pinturas em meio à paisagem. Registros mostram que há milênios as orquídeas vêm conquistando os homens. Na antiguidade, eram utilizadas para a produção de porções afrodisíacas, perfumes e hoje são muito bem aceitas no mercado de ornamentação e de decoração. Hoje a gente veio até uma produção dessas flores mostrar para vocês de perto as espécies existentes aqui na Amazônia. Há 13 anos, Dona Ivonete encontrou no cultivo de orquídeas um novo significado para seu dia a dia. Dona Ivonete, como começou tudo isso? A senhora imaginava chegar a esse tamanho de produção que a senhora tem hoje? Não, isso começou como um hobby, entendeu? Como uma terapia ocupacional. E que foi desenvolvendo, fui aprendendo, fui ficando enamorada por elas e nós começamos a multiplicar. E até hoje, todo tempo é um aprendizado, porque você nunca sabe tudo sobre orquídea. Com sementes aparentes e flores desenvolvidas, as orquídeas ocorrem predominantemente em áreas tropicais. O Brasil possui cerca de 2.300 espécies nativas. Na Amazônia estão inúmeras orquídeas com potencial para o mercado ornamental. Fique ligado nas dicas do Eco Record. A cada nova flor que nasce, o cultivo das orquídeas envolve e apaixona. E quem gosta de orquídea, como é que é o nome? É orquidófila? Orquidófila. Mas isso é só para quem produz? Que trabalha com orquídea, eles são orquidófilos. E tem os orquidófilos que são colecionadores, certo? Que esses são mais especiais, porque o que acontece? O intuito dele não é vender nada, ele quer ter todas as cores e as mais difíceis possível. A senhora tem toda essa produção aqui grande, mas a senhora tem a sua coleção particular? Tenho. A gente pode dar uma olhada? Pode. Na coleção particular, flores raras e exóticas apenas para serem contempladas. Tudo isso aqui, Dona Ivonete? Tudo isso. E a senhora tem alguma favorita, o seu xodó? Tenho o meu xodó, a minha primeira planta. Qual é? Vamos dar uma olhada. A minha primeira planta é uma catleia branca. Hoje ela é como um símbolo para mim, certo? Então, ela é o início. É, do início. E eu não imaginava chegar ao ponto que chegou,
aqui eu tenho tantas, entendeu? Quantas espécies aqui, mais ou menos? Olha, de 120 para lá, certo? Mais de 120, entendeu? Isso não quer dizer que sejam todas espécies. Espécie é uma planta que ela não tem mistura, entendeu? E muitos daqui são híbridos, inclusive esta minha primeira. Explica pra gente, o que é um híbrido? O híbrido é uma planta que é feita de laboratório, certo? São sementeiras que eles vêm, polinizam uma cor na outra, daqui da branca, põe naquela amarela e vão mudando as cores, entendeu? Como então, essa aqui, por exemplo, que tem essa coloração isso, linda, bem né? exótica. Uma cor belíssima, amarelo viva, com branco, né? Com pink, certo? Então, são híbridos. Na Universidade Federal do Pará, são desenvolvidas espécies híbridas. Mas uma das pesquisas mais importantes tem sido a de produção in vitro de orquídeas da região, para serem reintroduzidas na natureza. Um trabalho de preservação. Aí a gente produzir plantas a partir de sementes, então nós vamos polinizar as flores e produzir frutos que têm centenas e milhares de sementes. E aí eu coloco essas sementes in vitro, vou produzir as plantas e essas plantas vão ser reintroduzidas em áreas de preservação. Por quê? Porque apesar desse fruto produzir milhares e milhares, até milhões de sementes no fruto, milhões de sementes podem ser liberadas de um fruto, mas às vezes só dá uma planta, duas, ou às vezes nenhuma. Então nós estamos no laboratório aqui na sala de crescimento, onde nós temos os frascos que nós adicionamos as sementes aqui in vitro no meio nutritivo. Então, aqui nós podemos ver, ó, várias plantinhas crescendo in vitro. A orquídea é interessante que in vitro ela se multiplica vegetativamente. Então ela forma novos brotos e vai crescendo, ó. Então aqui eu posso ter 10 plantas, aí repico, passo para outro meio e vou ter 100, 200. Em meses eu tenho milhares, milhões de plantas. Se eu continuar repicando, evidentemente, né? Depois do desenvolvimento em laboratório, as pequenas plantas vão para a estufa. E ao chegar à fase ideal, são colocadas em seu habitat natural. Ó, o ideal na reintrodução é você colocar na árvore essas plantas, como ela é uma epífita, e você coloca numa forquilha, tá? Por quê? Porque aqui na forquilha acumula mais água, fica mais úmido, tá? E não tem risco da planta cair facilmente, tá? Quando a planta é bem rugosa é melhor, porque as raízes dela vão crescer aqui e vão aderir bem aqui. E o ideal é botar um barbante razoavelmente firme para amarrar, a gente amarra a planta. Depois que esse barbante tem que ser grosso o suficiente para dar tempo dela produzir as raízes dela aqui. Porque depois que ela enraizar aqui, aí ela não vai mais precisar do fio. Aí o fio apodrece e pronto. Elas vivem sobre as outras plantas, mas elas não causam mal nenhum à outra planta. Aqui nós podemos ver uma bromélia bem desenvolvida já, ó. E é interessante que ela já nasce geralmente na forquilha, ó. Porque a semente cai ali, é mais úmido, germina e ela cresce. Então daqui a uns anos, muito provavelmente essa plantinha já vai estar grande. Espero que ela dê flores e frutos e disperse suas sementes e comece a colonizar esse ambiente aqui. A beleza incomum das flores de orquídeas atrai facilmente o olhar. Dona Ivonete, a gente, olhando para uma orquídea, a gente vê que elas são flores delicadas. São fáceis de cuidar ou elas são plantas frágeis? Olha, algumas são plantas frágeis, por quê? Porque se você mudar o ambiente dela, às vezes ela fecha a flor na hora. Se você molhar ela demais, você escangalha a flor porque a raiz dela morre. E tem as orquídeas que gostam de muito sol e tem as orquídeas que são de meio sol, meia sombra, 50% só. Quais são os cuidados? Eu posso ter uma planta dessa em casa? Pode. Desde que você tenha uma janela, um alpendre, onde tenha luz natural. Se ela ficar o tempo todo dentro de casa, ela vai definhando, entendeu? Você tem que ter um local
para você colocar ela, para pegar luz natural, para pegar um sereno. Uma versatilidade das orquídeas é a capacidade de se multiplicar. Algumas mudas podem ser extraídas até mesmo com a mão. Para você multiplicar por torceira, o que você precisa é só de uma tesoura. Uma tesoura, de preferência, você esteriliza o material de trabalho para poder, se a planta tiver algum problema, não passar para as outras que você vai cortar. Então, você separa por corte, então você está multiplicando. Se a separação for feita por cake, aí é diferente. Você só tem que separar aquela mudinha que já está com raiz. Então o cake são mudas menores. Menores. Então aqui a gente separou uma torceira. A gente dividiu uma torceira. E no meio de toda a produção da Dona Ivonete, a gente também encontra espécies originárias aqui da Amazônia. Essa é uma Cattleya violácea. Ela não é fácil de ser encontrada. Eu acredito que hoje é muito difícil você chegar em um local, em uma floresta, porque já estamos quase sem floresta, né? Porque o pessoal está devastando tudo é cortado, é queimado. Então, é uma planta muito bonita, mas que hoje, se você for procurar, é difícil você encontrar. E onde é que a gente costuma encontrar essas espécies no meio da floresta, Dona Ivonete? Olha, geralmente em árvores e muito alto. Isso gosta de lugar à beira de igarapés. Então, não é muito fácil de ser encontrado, mas se encontra. Além de belas, a maioria das flores de orquídeas são perfumadas. A senhora sente um cheiro bom, diferente aqui nessa produção? Ela é maravilhosa. Essa aqui dá pra gente sentir? Dá pra gente sentir, não esta aí. Mas essa aqui que é mais nova, se você sentir o perfume dela, você vai ver que tem perfume. É muito bom. É um perfume bem suave, diferente, Muito bom. Muito entendeu? Aí tem algumas que o perfume dela já não é um perfume tão gostoso. Tem muita planta perfumada que você entra, você pensa que tem jasmim ou alguma coisa parecida, não é. Tem. São as próprias orquídeas que têm perfume. No clima quente da Amazônia, florescem orquídeas pequenas, cultivadas em vasos, e também as de grande porte, que podem chegar até 1 metro de altura e abastecem o mercado de decoração. A nossa orquídea, ela vai para Olambra, ela vai para São Paulo, ela vai para o Rio, ela vai para o Rio Grande do Sul. Elas conseguem se adaptar a qualquer tipo de clima? Porque aqui na região norte é bem Olha, quente. elas se adaptam, mas ela não vai florir tão bem quanto ela floresce no clima quente. Tanto é que ela vive dentro de uma estufa, porque ela gosta desse calor. Na hora deste calor que a gente não está suportando, é a hora que elas vão abrindo os botões. Na estufa também encontramos espécies de outros países, bem adaptadas ao calor da região. Por exemplo, esta e esta são plantas japonesas. Então, esta aqui eu já consegui multiplicar ela bastante. Já esta aqui, eu tenho ela há 4 anos e eu só consegui fazer 3 mudas. Tenho vandas tailandesas, são plantas de sol pleno. Dentro da estufa ela pode ficar bonita, mas ela não vai florir. Agora lá no sol e na chuva, sim, aí ela vai estar o tempo todo florido. Às vezes ela está terminando uma floração e já está vindo outra. Plantas cheias de beleza e que imprimem significado à vida humana. Dona Ivonete é um exemplo de quem valoriza e não pode viver longe da natureza. Para a senhora, tudo isso aqui começou como uma terapia. A senhora acredita que realmente essas plantas são capazes de levar bem-estar às pessoas? Com certeza. E como? Eu tenho clientes que ele vem aqui porque ele se sente bem. Ele não vem comprar. Ele vem simplesmente dar um passeio, certo? Ele vem olhar. Eles se sentem bem e isso eles dizem, que eles sentem uma paz muito grande aqui dentro. Eu posso dizer por experiência própria que eu me sinto muito bem aqui.
Então, eu não me vejo separada das minhas orquídeas. Depois do intervalo, técnicas milenares são utilizadas para a produção de árvores em miniatura na Amazônia, os famosos bonsais.